É isso, é uma situação que o Itamaraty deve também ser acionado, aliás, já foi acionado por Alexandre de Moraes para tentar intermediar. Bia, sei que seu tempo está bem curtinho, eu queria só colocar aqui na tela uma análise do professor André Marsiglia, que inclusive foi compartilhada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou ler só um trechinho. André Marsiglia diz o seguinte: algumas considerações jurídicas sobre o inquérito que a PGR abre contra Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos. Ponto 1. Moraes, como uma das autoridades a serem punidas pelas sanções, não pode ser o relator. Sua suspeição por interesse no resultado do processo é óbvia. As sanções a Moraes não interferem em suas decisões judiciais, mesmo punido, poderá seguir julgando como desejar os seus casos. Uma condenação de Eduardo Bolsonaro, no entanto, poderia impedi-lo de seguir exercendo suas funções legislativas. Portanto, a medida da PGR fere a imunidade parlamentar, a autonomia do legislativo e a soberania do país. A Magnitsky não. Ponto 3, para finalizar, sanções dos Estados Unidos não seriam ao país, mas à pessoa do ministro. Moraes não é a pátria, não é possível dizer que sua punição seria crime de lesa pátria. Coincidentemente, professora Bia, é justamente o que a senhora apontou aqui, que seria sim crime de lesa pátria. Dá para fazer essa separação? Alexandre de Moraes não é o Brasil, então não dá para tratar como crime de lesa pátria, ou a senhora tem posição diferente? As sanções ao Alexandre de Moraes não é a pessoa Alexandre de Moraes, mas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. O pedido de sanção que é feito pelo governo para que o governo americano sancione o Alexandre de Moraes sai do pressuposto que diz que o Alexandre de Moraes, enquanto ministro do STF, está abusando do seu poder e criando situações antidemocráticas no Brasil. Então, se fosse uma sanção pedindo à pessoa, tudo bem. Mas não é a pessoa Alexandre, mas ao que o Alexandre representa. O que o Alexandre representa? Ele é o ministro do STF. Qualquer sanção ao ministro do STF é uma sanção ao STF. A Suprema Corte, o STF, tem a função de garantir a Constituição. Então, é uma intervenção num órgão que tem o poder de garantir a Constituição. Então, qual é o interesse americano em fazer isso? Impedir que o STF proteja a democracia dentro da Constituição brasileira. É esse o grande objetivo do Eduardo Bolsonaro com a sanção. Você tira a força do principal mecanismo de controle da democracia, no sentido de manutenção da democracia. Eles precisam enfraquecer a Suprema Corte, porque a partir do enfraquecimento da Suprema Corte, você não tem mecanismos de controle contra pessoas que querem dar golpes de Estado. Porque a realidade é essa. Eles precisam suprimir a Suprema Corte brasileira, eles precisam transformar a Suprema Corte brasileira em nada, para que não exista garantias e proteção à democracia brasileira e, consequentemente, eles podem fazer uma intervenção à soberania brasileira. Então, se fosse a pessoa Alexandre de Moraes, não teria problema nenhum, mas não é a pessoa, é o ministro da Suprema Corte que se chama Alexandre de Moraes. São as atitudes do ministro da Suprema Corte. Então, sim, é crime de lesa pátria, e esse argumento é muito mais para leigo do que para outra coisa, assim, para tentar mesmo motivar os apoiadores políticos do Bolsonaro. Ah, não é uma perseguição ao Brasil, é uma perseguição à pessoa. Não, é ao Brasil, porque o que o Alexandre de Moraes tem feito em todos esses processos, principalmente do 8 de janeiro? Garantir a democracia brasileira, punir quem tentou dar golpe de Estado. E aí o governo americano vai sancionar exatamente o juiz da Suprema Corte que está punindo quem fez um golpe de Estado. Qual é o interesse dos Estados Unidos em impedir que a Suprema Corte brasileira coloque na cadeia pessoas que conspiraram contra a democracia? Então, a gente tem que deixar uma coisa muito clara. É uma tentativa de silenciamento da Suprema Corte brasileira. É uma tentativa de silenciamento do STF para impedir que o STF impeça novas tentativas de interferência na soberania brasileira, e a gente sabe que isso tem ocorrido muito. Existem várias tentativas americanas, através mesmo de legislações internacionais, para interferir na soberania. E quem impede isso em todo o território nacional é o STF. Se você sanciona o STF, se você persegue o ministro do STF, você está dizendo que você está perseguindo aqueles que protegem a Constituição de um país. É isso, e não é qualquer ministro, é o